O tema de hoje é sobre a fala infantil. Nós vamos trazer aqui uma fonoaudióloga que vai nos dizer quando a criança tem um atraso na fala, quando ela tem alguma dificuldade na fala, de que forma que nós podemos ajudar essas crianças e nós podemos ajudar nesse tratamento. O programa de Mulher para Mulher começa agora. Ela é formada em fonoaudiologia e tem especializações voltadas na área infantil com crianças com autismo. Nós falamos no programa passado um pouco já sobre as crianças com autismo e hoje ela vem complementar para nós como que é esse trabalho e como que ela realiza esse trabalho na clínica onde ela atua. Eu estou aqui com a Larissa Pescara. Tudo bem, Larissa? Uma boa noite. Que bom ter você aqui complementando esse assunto, né, sobre o autismo, que é muito abrangente, né, Larissa? Tem muitas coisas, se a gente fosse ficar aqui falando, nós gravaríamos um mês de programa, né, sobre o assunto, porque de fato é um assunto que está extremamente atual, mas também muitas pessoas não têm conhecimento. Mas conta para nós, o que te moveu aí para essa área de fonoaudiologia, né? E a gente sabe que é uma área ampla, onde você pode escolher trabalhar com diversos segmentos, mas você tem escolhido a área de crianças voltadas para o autismo. Então, na verdade, quando eu fiz a faculdade, né, eu fiz pensando em hospitalar na época. Me formei em 2020. E eu queria a área hospitalar. Só que por estágios da faculdade, comecei um estágio numa clínica em Londrina e me apaixonei pelas crianças, sabe? E desde então eu nunca saí. Fiquei na área infantil mesmo, daí acabei me especializando, né? E até hoje eu atuo com criança mesmo. E quando você fazia o estágio, o que te cativou, assim, que fez você falar, nossa, é o que eu quero atuar? É o amor das crianças mesmo, sabe? Chegar, chamar a gente de tia, abraçar, ter aquele amor mesmo. A gente cria um vínculo muito grande, né? Então foi mais esse apego mesmo. Todo lugar que eu saía de trabalho era uma choradeira, né? Porque a gente se apega demais nas crianças. Então foi mais isso mesmo, sabe? O amor que eu criei com as crianças também e o amor que eles passam pra gente também. É muito gratificante. E fora as evoluções, né? Que a gente vê que, não falava, agora tá falando. Então é muito gostoso. E a família também, que a gente se apega demais. A felicidade deles em ver a evolução do filho, né? Então isso é muito gostoso e acaba prendendo a gente ali mesmo. É que vocês são uma peça fundamental para o desenvolvimento dessas crianças, né, Larissa? E como que é feito o seu trabalho, assim, especificamente? Quando chega até a clínica uma criança com autismo, como que é o início desse trabalho? Então, a criança já vem com o laudo do neuropediatra, né? E normalmente eles passam para várias profissões, né? Psicopedagogo, né? E fono. Aí a gente faz a avaliação da linguagem mesmo, né? A linguagem compreensiva, expressiva, a intenção comunicativa da criança, se ela tem uma forma de se comunicar, se ela já aponta ou não, balbucia ou não. Então a gente pega... Primeiramente a gente faz uma anamnese, né, que é uma conversa com os pais, e a gente vê a história toda da criança desde o nascimento, né, pra gente ver até quando foi um desenvolvimento ok e quando que começou a ver uma diferença ali, sabe? E a partir disso, claro, a gente trabalha com protocolos também, né, para ter dados científicos, e aí a gente faz o relatório e eu entrego para os pais, né, aí eu passo se deu um atraso de fala e de linguagem leve, moderado, severo, e a gente vai transitando a criança dessa forma daí. Entendi. E nesse caso, né, a gente sempre fala que cada criança tem o seu tempo, mas existe também um tempo diagnosticado, assim, digamos assim, né? Se até tal idade não acontecer aquilo, já tem que ser olhado com os olhos mais, né? Então, assim... Fala um pouquinho para nós quais são os casos mais comuns que aparecem lá na clínica, dessa questão de atraso mesmo das crianças. Lidiane, o que acontece normalmente, né? A criança com 1 ano e 2 meses já tá falando algumas coisinhas, né? E normalmente, assim, os pais chegam e falam, mas eu falei tarde, mas as pessoas falam para esperar até uns 3 anos. Então, assim... O certo é não esperar, né? Se a gente sabe que com 1 ano e pouquinho a criança já tá falando pelo menos um mamã, dá, qualquer coisinha,
ela tá na fase certa, né? A partir do momento que você vê que a criança não fala nada, então é hora de correr atrás, porque depois é porque é um processo demorado mesmo, né? Sim. E a fono eu sempre falo que é uma área que os pais puxam mais também, né? Porque é a área que os pais mais querem o resultado ali, né? Que quer que o filho fale. Então, esperar não é uma não solução, é uma né? coisa e boa. até você falando dessa questão do tempo, né? É muito importante a gente colocar isso, porque às vezes muitos pais acham que é drive-thru, né? Entrou, a primeira sessão, já sai, isso né? mesmo, Então, assim, o que você deixa até para os pais que nos assistem, né? Em relação a esse desenvolvimento e ao tratamento? Porque muitas vezes o pai inicia, quando a criança está começando ali, o pai já acha que não foi o que ele esperava e já tira. Então, assim, que risco que corre, né? Parar o tratamento, sim. Então, o risco que corre é regredir, né? E os pais terem o entendimento que é um trabalho gradativo, né? A criança, é que nem você falou, não vai ser, foi na fono hoje, amanhã já vai estar falando, né? A gente trabalha com estimulações, e é no lúdico, é no brincar, às vezes fala, vai na fono e brinca. Mas é assim que a gente interage com a criança, né? Porque a criança não vai sentar ali e ficar vendo a gente falar com ela, né? Então tem que ser no lúdico. A criança, antes de falar, tem que olhar, tem que saber brincar. Então, são N pré-requisitos, né, para aí começar a falar. A fala, eu sempre falo que é a cerejinha do bolo, né, é o final ali que dá certo depois, sabe? E para os pais de primeira viagem, né, até você comentou, até 1 ano e 2 meses, assim, para que os pais de primeira viagem também não fiquem tão ansiosos aí. Quando que é normal a criança começar a balbuciar alguma coisa? Até que idade que é importante ela já falar algumas palavras de uma forma que a pessoa entenda mais? Os balbucios são desde bebezinhos mesmo, né? 3, 4 meses e já tá balbuciando bastante. E com 1 ano e pouquinho, começar mamãe, papai, né? Mamá. São palavrinhas curtinhas, que é o que a criança mais escuta ali, vovó, né? E 2 anos, um pouquinho ali, quer mamar. E aumentando o vocabulário, sabe? Saber que a bola é a bola, ter nomeação, sabe? Então, são parâmetros assim, que o pai e a mãe pode ficar meio mais antenado nessas partes, sabe? E quando a criança começa a falar, mas aí ela para? Então, que é a poda neural, né? Que a gente fala. Aí é importante levar para o neuropediatra mesmo, né? Porque daí o neuro vai avaliar a criança, vai pedir avaliação e é o neuro que fecha o diagnóstico, né? Então é importante aí procurar o neuropediatra mesmo. E a criança que tem a língua presa, né? Eu já ouvi falar muito desse termo, língua presa. Como que isso é tratado? Normalmente faz um piquezinho na língua, né? Porque a criança tem a língua presa e acaba atrapalhando o desenvolvimento da fala, né? E aí é o odontopediatra que pode fazer o piquezinho e acho que o neuro também pode. E aí a gente trabalha essa movimentação da língua, né? Porque a criança não tinha, então a gente tem que interferir nessa parte também. Mas muitas vezes a criança também fala errado por uma questão de... a gente pode falar que é manha ou por não desenvolver em casa ou às vezes alguém não corrigir? Então, Lídia, aí você pega um ponto bem interessante, sabe? Porque, assim, tem muitos pais que infantilizam muito a criança, sabe? Legal. Então, fala bem infantilizado e a criança acaba, é o modelo que ela tem, sabe? E a gente trabalha daí as trocas fonológicas com as crianças, né? Troca o R pelo L, que é a troca de cebolinha, que é a mais famosa, né? Então, assim, e tem muitos pais que falam muito infantilizado e é isso que atrapalha. Daí, quando é assim... nem é manha, né, no caso, é mais as trocas mesmo, que é o modelo que ela tem. Ah, entendi. Então, assim, é muito importante o pai, né, também porque ele é uma referência para a criança, Sim. né? Então, até, às vezes a criança, com certeza a criança sempre repete aquilo que ouve dos pais, né? Então, você por que você está falando isso? Porque a criança ouviu lá você falando, alguma conversa. Então, quando a gente tem filho pequeno, aí uma dica para os pais, né, tomar muito cuidado com o que fala perto da criança, né? De que forma que você estimula a fala dessa criança. E é um costume, né, do adulto mesmo, falar com uma criança pequena e já ficar mais infantilizado mesmo. Exatamente. E falando, né, especificamente no autismo, né? Quais são as maiores dificuldades, né, quando se detecta o autismo? Então, Lidiane,
o autismo acontece que às vezes eles são não verbais, né? E o ganho da fala ali, às vezes demora um processo maior, né? E tem os não verbais, que é aí o que a gente entra com comunicação alternativa, né? Que é a comunicação através das figuras. Que em muitos casos dá certo também, né? Que a criança, ela consegue se comunicar pelas figuras. E daí a gente trabalha a estimulação mesmo da linguagem, né? O apontar, daí... E a gente vai colocando ali nas terapias estratégias, né? Dando a demanda para dar um momento para eles terem que falar ali. Só que é um processo demorado, sabe? Não acontece assim da noite para o dia. A gente trabalha a estimulação mesmo desde o início. O som dos animais, cores, N fatores, sabe? Ah, tá. Até para eles irem associando. Isso, eles fazem mais associações, digamos assim. Entendi. E aí, passando para a questão do déficit de atenção, ele interfere? Existe um trabalho que a fono atua também ou não? Quando existe um déficit, a criança ela já tem esse déficit de atenção e já não interfere nesse trabalho da fono? Então, o déficit de atenção interfere no caso deles não voltar a atenção para a gente mesmo, né? Por exemplo, uma criança que tem troca fonológica e um problema na atenção. Então, atrapalha ali um pouquinho, demora mais o desenvolvimento também, né? Porque a atenção não é tão voltada pra gente. A gente tá aqui falando com eles, mas eles estão fazendo outra coisa, demora um pouquinho pra ter essa atenção. E como que os pais podem se trabalhar em relação a isso? A atenção, você diz? Isso. Olha, os pais podem trabalhar com eles em casa, né? Eu sempre falo para os pais terem um tempo de qualidade com a criança, sabe? No lúdico. Não sentar a criança, fazer eles terem a repetição das palavras, né, no caso, porque aí fica chato e as crianças não gostam de fazer. Então tem que ser bem no legal ali mesmo, para a criança gostar de interagir com o outro, né? Então é isso que os pais podem fazer, fazer uma situação de um tempo de qualidade com a criança para pôr ali as atividades que a gente passa para os pais fazerem em casa, sabe? Que fica mais bacana para as crianças fazerem. Conversar com a criança, né? De fato, olhar para o seu filho, né? Aquele tempo que você exatamente. bloqueia para o seu filho, né? E não ficar naquela coisa assim de corrigir o que ele tá falando. Repetir, né? A criança fala bola errado. Olha, a bola, vamos jogar a bola. Você repetiu 3, 4 vezes ali a bola, mas você não falou, não é bola, é bola, sabe? Dá um modelo certinho ali. Mas na repetição mesmo, não ficar aquela coisa maçante para a criança, corrigindo ela, sabe? Então, e aí você até falando, né, de como pai não fazer, né? Qual que é o seu maior desafio, né? Quando você está tratando de uma criança, né? O que você vê ali que é mais desafiador? Essa questão com os pais, às vezes alguém de fora da família. Qual que é o maior desafio que é mais comum você lidar? Olha, voltado para a parte das crianças menores, né, da estimulação da linguagem, eu acredito que seja o uso de telas, né, celular, televisão, porque até os 2 anos a gente não indica o uso nenhum de tela, porque tá tudo pronto ali, a criança não precisa ter imaginação, porque já tá tudo ali, né, então a gente indica e vai aumentando gradativamente conforme eles vão crescendo também. E na parte das atividades em casa, é mais o acompanhamento dos pais, né? Aquele negócio que só na clínica não vai resolver tudo 100%, né? Porque a criança fica a maior parte do tempo em casa, né? Então, os pais têm que colaborar bastante nessas questões. E assim, em relação ao celular, né? Hoje é um desafio, né? E às vezes a gente vê bebezinho já ali, né? Já num lugar de passeio, você já vê que o bebê tá ali conectado, o que mais vê, né? Vamos dar o celular porque dá paz. Então, assim, fala um pouquinho até da sua visão, né, de especialista. E você falou dessa questão de não indicar até os 2 anos, mas assim, quais os riscos que a criança corre quando ela tem essa interação maior com o celular, né, numa idade menor, né, menos dos 2 anos? Tirando a visão, né, que atrapalha também, fica muito vidrado ali no celular, né? Acontece muito atraso na fala da criança mesmo, ficar com o uso excessivo de telas, porque o tempo que ela tá ali, ela não tá brincando, não tá interagindo com o outro, então ela tá só no celular, então acaba
dando um atraso para a criança. Então você que é pai, que nos assiste, né? Eu também, como mãe, sei que é desafiador, mas é muito importante, né, que você tenha também esse olhar, né, para a criança, porque o celular ele resolve até aquele momento, porém pode causar, assim como a Larissa está falando aqui, né, alguns problemas que vão precisar ser tratados futuramente nessa criança. Então, assim, essa dosagem, né, Larissa? E falando até de depois dos 2 anos, assim, o que vocês indicam, né? A partir, né, e aumentando, mas assim, qual seria a indicação que você deixa? Olha, de 2 a 5 anos, ali mais ou menos 1 hora, de 5 a 8, 1h30. É bem pouco e é difícil, né, para a família conseguir colocar só isso, até porque a criança gosta muito do que está vendo, né? Sim. Então é difícil mesmo fazer esse desmame de celular aí, porque eles gostam muito, né? Só que o ideal é isso mesmo. Sim, eu já até tive casos assim de conhecidos que não falavam, né? Assim, já tinha uma idade já para falar. E aí foi pedido, né, sugerido, tirar o celular e a criança teve uma evolução assim extremamente significativa. Isso E aí você fala assim, nossa, mas o que interfere, né? E aí você trazendo aqui, a gente começa realmente a perceber, a criança só fica ouvindo mesmo, né? Como uma música, né? Não tem uma troca ali, né? Ele só escuta. Exatamente. De certa forma também cria uma individualidade na criança, né? Ela fica longe das pessoas, né? Tudo que ela quer ficar ali quietinha. Tudo ali quietinha. É isso mesmo. Que bacana. Tem alguma informação importante que você pode passar para nós, né? Para nós como pais, né? Ter um olhar mais voltado para os nossos filhos em relação à questão da fala, né? Principalmente quando eles são pequenininhos. Tem algo assim que você fala, nossa, isso seria importante os pais saberem, que se os pais soubessem disso, as crianças se desenvolveriam de uma forma mais rápida. Olha, Lidiane, o legal quando a criança está entrando num processo já, né, de falar, é os pais abaixarem na altura deles, conversar olho a olho, sabe? Porque a criança está lá embaixo, o adulto está aqui em cima. Então, não bate muito os olhares, né? E é uma forma também da criança se sentir acolhida, né? O acolhimento é muito importante para a criança se sentir bem para falar também. Na escola, né? A gente às vezes vê assim que às vezes tem umas crianças que falam mais e outras que falam menos e outras que não falam. É importante essa interação, ou quando você detecta que seu filho, por exemplo, não fala, seria importante ele ficar com crianças? Como que é na escola isso, assim, que pode ser trabalhado? É legal ter a interação, né, com outras crianças. De certa forma acaba ajudando, pelo menos ali no contato com o outro, né? Só que a estimulação precisa ser feita com um profissional também, tá bom? Entendi. Então, até a criança que fala bastante, que já é desenvolvida, quando ela lida com essas crianças que falam menos, existe uma regressão? Não, isso não, tá bom? É mais a criança que já fala, que não tem nenhuma patologia no caso, né? Que não tem nenhuma dificuldade, isso não impede nada dela continuar falando bem, tá? Acontece mais da criança que não fala mesmo, né? Se tiver com criança que já fala pouquinho também, aí vai ser mais difícil. Então, colocar uma criança que está em desenvolvimento com uma criança falante é até bom. Sim, eu até falo isso porque o meu filho mesmo, hoje que tem 3 anos, quando ele tinha 8 meses, ele convivia com crianças um pouquinho maiores que ele, já de 1 ano e meio, 2 anos, e eu percebi assim que depois que ele foi lidou com essas crianças, ele desenvolveu muito, assim, né? Porque as crianças falavam o dia inteiro, então ele começou a ficar, e foi até o que ajudou ele muito na fala, né? E hoje ele fala super bem, né? Então assim, estar com crianças mais velhas também é bom, que impulsiona também, né? Então, olha, você que é pai, que é mãe, de primeira viagem, muitas vezes a gente tem muitas dúvidas. Então, tudo que eu tô perguntando aqui pra Larissa é dúvidas que nós como mãe temos, né? E às vezes a gente já pergunta lá no Google, nem sempre fica claro para nós a resposta, então a Larissa vem trazer isso para nós, né? Cada criança tem seu momento, cada criança tem o seu tempo também, então nós como pais, trabalhar nossa ansiedade, né? Trabalhar o nosso tempo com os nossos filhos, porque é claro que nós somos espelhos e nós somos os maiores
auxiliadores no desenvolvimento das nossas crianças, né? Larissa, eu quero te agradecer por ter trazido para nós, né, um pouco do seu trabalho, que você realiza lá na clínica, junto com as meninas. E assim, antes de a gente finalizar, né, queria fazer um bate-bola, né, onde eu falo uma frase e você vai complementar com aquilo que vem na sua cabeça, no seu coração, tá bom? Eu amo a minha vida por quê? Olha, porque eu sou muito grata mesmo por tudo que eu conquistei, tudo que eu hei de conquistar ainda, né? Pela minha família. E já entrando assim, eu aprendi com a minha família a respeitar as pessoas, admirar o próximo, ter empatia com o próximo. O meu trabalho me realiza quando? Quando eu vejo uma criança falar. Ai, é demais. Que gostoso. E eu ainda desejo realizar? Tenho muitos sonhos, né? Um deles é um dia ter o meu consultório. Então, vamos ver se dá certo, né? E com esse amor, né, que você traz no seu olhar, né? Assim, quando fala que é ver uma criança falar, que eu penso que é o ápice, né, para vocês como fono, que você leve, né, que seja cada vez melhor, que isso possa ser o sucesso da sua clínica e que você leve isso com muito amor, né, o trabalho que você realiza, que você venha apoiar os pais numa coisa tão importante, né, porque todo mundo espera a fala, né, aí quando fala mamãe, espera o papai, quando é papai, espera a mamãe, então assim, participar desse momento, né, então parabéns pelo seu trabalho, né, e antes de a gente finalizar nosso brinde, eu vou chamar, né, a equipe do Jebson Mello. Она мне, я-ей, она мне, я-ей, она мне, а потом мы с ней вместе. E você pode agendar o seu horário, você também pode ir lá fazer uma avaliação gratuita. Então esses cabelos que você está vendo aí, também pode ser o seu. Então se você quiser ficar aí com um cabelo saudável, né, porque muitos lugares que você vai, detonam, você vai fazer lá descoloração, acaba com o seu cabelo, não. A equipe do Jebson Mello trabalha com produtos extremamente de alta qualidade, para que você realmente fique linda e poderosa. E tem a Sabrina também, que faz aquela make top. Então você que tá aí para um evento, né, e quer ficar linda, quer arrasar, tem o WhatsApp da Sabrina aí. Então você pode já agendar o seu horário e fazer a sua make. E pra gente finalizar, né, vamos fazer um brinde aqui. Muito obrigada, né, por vir trazer um pouquinho para nós sobre o seu trabalho, trazer a conhecimento público, muitas dúvidas, né, que até eu como mãe tenho, então trazer para as mamães que nos assistem e que é como eu te falei, né, muito sucesso para você, que você continue aí fazendo muitas crianças falarem, né, e muito obrigada por estar aqui, Larissa. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Início do ano chegando e você está aí cheio de contas para pagar. A Dindinjá tem a solução. Você que é aposentado e pensionista do INSS, já está disponível o aumento salarial. Isso mesmo, o governo teve um reajuste no seu aumento e você tem uma margem disponível. Então você pode entrar em contato com a Dindinjá e garantir já o seu empréstimo, sem burocracia, rapidez, agilidade e o melhor de tudo, nosso sistema antifraude. Então você, tanto de Apucarana, Arapongas, Cambé e toda a região, pode estar fazendo o seu empréstimo sem sair de casa e com a garantia e segurança que só a Dindinjá tem. Por isso, pensou em dinheiro, pensou em Dindinjá. É isso mesmo, para você aposentado e pensionista do INSS, já estamos fazendo o aumento salarial, garantindo aquele dinheiro de começo do ano. Lembrando que temos um sistema totalmente antifraude, estamos aqui para cuidar da sua segurança. E para você que trabalha registrado, antecipe hoje mesmo o seu FGTS. Isso mesmo, sem burocracia, sem consulta SPC Serasa e o dinheiro no mesmo dia. Mande um oi para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela. Teremos o melhor atendimento para você. A nossa consultoria é a melhor da região. Por isso vocês já sabem, né? Pensou em dinheiro, pensou em Dindinjá. E tem uma frase que eu li essa semana que me chamou muita atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela diz assim: as pessoas te procuram apenas quando precisam?
Não se sinta mal, sinta-se privilegiado, pois você é a luz que vem à mente delas no momento da escuridão. Olha que interessante para a gente ressignificar. Muitas vezes a gente pensa assim, as pessoas só me procuram quando precisa, quando tá tudo bem a pessoa some, deu um problema, ela me manda mensagem, me pede conselho. Então, olha que interessante a gente ter esse olhar de que nós somos luz para essa pessoa. De alguma forma, nós somos um apoio que essa pessoa se sente protegida e amparada quando elas precisam. E que você possa, nessa semana, ser luz, ser amparo, ser aconchego para as pessoas que estão à sua volta, para as pessoas que convivem com você, e que você realmente seja sempre essa pessoa que possa impulsionar e ter junto de vocês pessoas também que seja esse apoio, porque assim como nós temos dias que nós damos os conselhos, tem aqueles dias também que nós precisamos do colo e do conselho. Siga nosso programa nas redes sociais, no nosso Insta, que é o de mulherparamulher.canal38. Temos também o nosso canal no YouTube, que é o programa de Mulher para Mulher. Então lá você tem acesso a todas as entrevistas. No nosso Instagram também tem uma aba lá de entrevistas, que tem todas as entrevistas do nosso programa. Então você pode assistir, pode deixar seu comentário, pode compartilhar. Você pode mandar um WhatsApp para nós, deixe seu recadinho, que nós estamos aqui, para te ouvir e para trazer sempre o melhor conteúdo para você. O programa de Mulher para Mulher fica por aqui. Eu desejo a você uma excelente semana, uma ótima noite. Fiquem com Deus e até a próxima terça-feira.